It's time, baby. Opa, que isso? Opa, não era isso não. Olá! Boa tarde, bom dia para todo mundo. Muito obrigado para quem está assistindo. Eu sou o Lorde Moés, para quem não conhece, tá? Comecei um pouquinho antes, vocês começaram a escutar uma música, porque acabou de começar também o evento lá da... O evento não. Começou a transmissão lá da Blizzard nesse momento, tá? Boa tarde para todo mundo, meu nome é Codex, o Lorde Moés, tá? Deixa eu explicar como é que vai ser. Muito obrigado pela presença de todo mundo que está assistindo. Hoje, a Blizzard vai anunciar a nova expansão de World of Warcraft, tá? Pelo que a gente sabe, esse anúncio vai ter uma cinematic e vai ter também um vídeo mostrando o que teremos nessa nova expansão, tá? O que a gente vai fazer aqui, como a gente sempre faz? A gente vai fazer a tradução simultânea do que está acontecendo, tá? O evento, ele está sendo transmitido no canal oficial da Blizzard, tá? As imagens, o trailer vão passar lá. Ninguém pode retransmitir essas imagens, o trailer, ninguém pode retransmitir nada, tá? O que a gente faz é a tradução simultânea. Agora não dá para eu ler o chat, tá, pessoal? Mas assim que terminar eu leio o chat para vocês. Eu volto a ler o chat. E já faço o sorteio da Warglaive. Por enquanto eles estão mostrando só o logo do World of Warcraft, não estão falando nada. Vamos ver. Tomara que não falem alemão. Se falar alemão vai ser complicado. Alright, welcome and hello to the Blizzard stage at Gamescom in Cologne. Olá, bem-vindos ao palco da BlizzCon online. Estamos ao vivo da Alemanha. E todos estão muito excitados para ver a nova expansão de World of Warcraft. Nós teremos 3 membros do desenvolvimento de World of Warcraft aqui no palco para falar tudo o que eles podem sobre a expansão aqui. Nós queremos saber onde nós estamos em World of Warcraft agora. E eu escutei que tem uma pequena surpresa no final. E agora vem a história até agora. Eles estão mostrando, falando até onde foi a história, onde está a história nesse momento. Aí tá falando sobre a Horda de Ferro, que a Horda de Ferro vai prevalecer. Deu um lagzinho agora, parou. Deu uma travada. Ele tá rodando. Ele tá mostrando agora esse cinemático de Warlords of Dread, a Eirel, a morte do Marad, a batalha entre o Garrosh e o Troll. Blizzard está dando lag, Blizzard. Tá dando lag aí pra vocês também?
O Gromash confrontando o Gul'dan. Seu filho morreu por nada. É, tá travando pra todo mundo, pelo jeito. Tem muita gente assistindo. Eu vou construir uma nova horda. Uma nova horda que durou 2 semanas. Eu vou forjar uma arma. Então nós vamos desafiá-lo. Aí tá mostrando aqui no momento que o Arquimond é derrotado e o Gul'dan é expulso. Uma surpresa. A surpresa no final, eu já falei isso ontem. Não vai ser surpresa saber se anunciar a expansão grátis, alguma coisa para os jogadores. A Irel falando, eu não acho que isso acabou. Eu acho que isso é apenas o começo. Warlords of Draenor. Alright, so that is the story so far. Essa foi a história até agora. Ninguém aplaudindo. So now, of course, the big question is, agora a pergunta é, where do we go next? onde é que nós vamos agora? O que está acontecendo? Eu acho que não sou a única curiosa sobre essa pergunta. Nós queremos saber mais, não queremos? Pelo amor de Deus, sim! E quem é melhor para responder as perguntas? E Tom Chilton, que é o vice-presidente. Tom, é sempre bom vê-lo aqui. Não é a primeira vez que você vem aqui. As pessoas estão excitadas que você está aqui. Isso é muito, muito excitante. Eu adoro vir na Gamescom e é por isso. É uma grande plateia. E é realmente. Então, a atmosfera aqui está muito boa. Vocês estão trabalhando nisso há muito tempo. Nós estamos em produção dessa expansão por muito tempo. Nós vamos falar do que está acontecendo agora e não fazer spoilers no futuro. O microfone dele está meio baixo. Eu acho que ninguém acertou até agora. E isso é o mais excitante. Todos os leaks, que, segundo eles, estão errados. Emerald. Nós vamos mostrar um pequeno vídeo que liga a história até agora de Warlords of Draenor e a próxima expansão. E esperamos que vocês fiquem excitados com isso. Então vamos ver. É agora. É agora, rapaz. E agora? É o Gul'dan. Travada. Ele tá na tumba do Sargeras? É o Illidan! É o Illidan! É o Illidan, voltou! É o Illidan! Ressuscitou o Illidan! Oh my God! Só isso? I'm actually having goosebumps right now. I can't. É o Illidan, caralho! O Illidan voltou! Eu falei! Puta que pariu! Caralho! Actually, completely independent piece that is just meant to be a connecting tissue between the expansions. You know, clearly Khadgar was right not to trust what just happened with Gul'dan. That we wouldn't. Então, claro que o Khadgar não deveria ter, não deveria ter acreditado no que aconteceu com o Gul'dan. E o Gromash botou em
emotion, né? O que aconteceu até agora. Wow. All right, but of course there's a lot more. Mas é claro, tem muito mais coisa. Because that isn't even the big reveal yet. There's more to come. You guys have more to share as you have a team of development guys here on stage in just a bit to talk about it and give some more in-depth views on it and see how much you can share. But he brought us another video, right? Yeah, we did. So next up, we're going to see the actual announcement trailer. E agora nós vamos ver o trailer de anúncio. So let's roll it. Vamos ver. Yeah, so let's take a look at this announcement trailer right now. Vamos ver o trailer de anúncio agora. Andranor. Old rivals sought to bring Azeroth. Todos os rivais tentaram trazer Azeroth para os seus joelhos. That has not forgotten. Isso não foi esquecido. Our defiance. The vengeance of the burning shadow. A vingança da sombra queimante veio. Novo continente, The Broken Islands. Aventura até o level 110. Novas dungeons e raids. Novo sistema de honra. Armas de artefato, Ashbringer. Tá mostrando Ashbringer. Você vai poder ter Ashbringer. Class Order Halls. O que é isso? And in our most desperate hour, e na nossa hora mais we must wield the power of the enemy. Nova Hero Class Demon Hunter. Vai se fuder. Não vai ter Demon Hunter, não vai ter Demon Hunter. Of destruction. Porque nessa hora de destruição. The Burning Legion has returned. A Burning Legion voltou. A Burning Legion tá invadindo Azeroth. World of Warcraft Legion. All right. World of Warcraft Legion. That's the next chapter in the saga of the World of Warcraft. So, what we have for you next is actually going to be a presentation by both myself and a couple of my other. E agora eles vão fazer uma apresentação minha e dos amigos. Tá dando umas travadas sinistras. So Alex was one of our very first quest designers, and he was actually the very first lead quest designer ever to exist on the World of Warcraft team. He's driven a huge part of our story development for the last dozen years. So, Alex. Next up, we have Ian Hazakostas, lead game designer. Depois eles têm Ian Hazakostas, lead game designer. So as lead game designer, Ian's responsible for a lot of things. Most recently, ele é responsável por muita coisa. He's been responsible for our boss encounters for both dungeons and raids for many
years now, several Ele é expansions. desenvolvedor In das addition, redes por he's muito, been muito tempo até responsible agora. for class design and E other é sorts responsável of pelo systems. class design. Eu quero essa camisa Really dele. a huge factor in the last, 7 or 8 years of World of Warcraft. Yeah. All right, so to get to the point, we're first going to be talking about. Nós falaremos agora sobre a Give you a little história bit more insight into the events coming relatively soon. e os eventos que vão vir agora. Eat it up. Right there, clearly, a pretty significant characters involved. Um personagem muito importante está envolvido. Ele está mostrando We'll o also be personagem. talking about setting. Nós vamos As falar mentioned sobre in the lugares. video, the Broken Isles. The Broken Isles. It's this new continent that É um players novo haven't experienced continente before, but it's been referenced back in Warcraft 3. We'll be giving you more insight into the que nós não exploramos. Suraman, Azuna, Detaldanas. We'll also be talking about dungeons and raids. Também falaremos de Dungeons and Raids. We'll be talking about those artifact weapons you saw. Nós falamos sobre os artefatos. Piece there from our team. Neat stuff. We'll be talking about demon hunters, of course. Nós falaremos sobre derramantes, com certeza. Aí a explosão, porra, era só colocar derramante. E nós falaremos sobre o sistema de honra. Demon Hunter, caralho! I'm going to hand it off to Alex to talk about our story and setting. Thanks, Tom. Well. Vamos falar sobre o set. Ei, Gamescom. I am honored Eu estou honrado de estar aqui à frente de você para falar da nova expansão. I do want to mention one thing. Eu quero mencionar uma coisa. I am not Chris Metzen. Eu não sou o Chris Metzen. I'm a little taller. Eu sou mais My alto. nose is bigger. That's how they tell us apart at work. All right, let's get to it. Não teve graça. Vamos falar sobre Broken Isles. Takes place on the Broken Isles. This is a land at the heart of Azeroth. Essa é uma terra long forgotten. no centro de Azeroth que foi muito esquecida. 10,000 years ago. 10 mil anos atrás. Antes da grande explosão. Essa era a área da civilização dos Night Elves. E depois que o mundo foi destruído, nós temos o esqueleto dessa civilização. Então todo esse continente é um graveyard, é um cemitério. E nesse continente que nós vamos encontrar a tumba de Sargeras. Some old school War 3 players. Now the tomb is an active gateway to endless Legion worlds, thanks to Gul'dan. E a tumba é um portal para vários mundos da Legião, graças ao Gul'dan. Bigger than the War of the Ancients is currently underway. Let me repeat this. This is the biggest demonic invasion of Azeroth ever. Essa é a maior invasão em Azeroth desde sempre. Bom, e o que nós vamos fazer? Nós vamos lutar. Nós vamos lutar. Que é isso que nós fazemos. And to do that, we're going to track down the source of this invasion at the Broken Shore and take the fight directly to Gul'dan. E nós vamos levar a luta diretamente para Gul'dan. And after a glorious battle, depois de uma gloriosa batalha com Sargeras, our story will begin. Nossa história vai this começar. whole thing Tudo isso will actually start before the expansion even officially launches. Isso tudo vai começar antes da invasão começar. Experience. Someone's happy. Isso é, não vamos ficar em Warlord of Draenor. The Broken Shore experience. Para de travar. What's going to happen after this experience is every single person in this room that has played WoW in the last 5 to 10 years is going to be really, really surprised and shocked. O que nós vamos fazer é que todos que jogaram World of Warcraft até agora vai estar chocada. I'm sure I'll get a lot of hate from Twitter on that. Eu vou receber muito reclamação do Twitter por isso. Let's get into it. The dust settles after the Broken Shore. We will wake up to a world on fire.
Nós vamos acordar Probably a massive headache. um mundo em fogo. But we're not going to let a headache stop us from saving our world. Nós vamos poder segurar a Shibringa do Hammer. Oh yes. We will wield. We will hoist up the fabled artifacts of those we have lost and those that have lost hope. Nós vamos carregar aqueles os artefatos que nós perdemos e dar esperança. To a world on the brink of annihilation. E nós vamos tentar trazer a paz para o mundo que quase chegou à aniquilação. Class orders, powerful class orders, or renew old ones, like the Silver Hand. E a volta da Silver This is Hand. a combination of extremely super exciting features for us. Ian's going to go into a lot more detail on that. O Ian vai falar sobre mais detalhes sobre isso But rapidamente, it's amazing, guys. mas é muito emocionante. How are we feeling about those demon hunters, guys? Como vocês veem com esses Demon Hunters? Sorry, I can't hear you. I was getting water. How about those demon hunters? Good? Travou. We're going to need all the help we can get Nós precisamos de toda a to ajuda fight que the nós Burning precisamos Legion. para lutar contra a These Legião. demon hunters at all, they all wanted to kill us, mostly. A maioria dos Demon Hunters quer nos matar, a maioria After deles. this, they may still want to kill us a little bit. E depois disso eles podem querer nos So, matar. we will see Nós veremos, through Illidan's eyes, através dos olhos de Illidan, the story of the demon hunters, the Illidari. We will go back to the moment during the siege of the Black Temple where we see Illidan send his demon hunter Illidari back on a special mission. So, nós vamos ver no anyone Black play Burning Temple, Crusade in here? o Illidan vai mandar os seus Illidaris para uma missão especial. Algum fã da So you Burning guys remember Crusade? back in the Burning Crusade, Vocês we were lembram running back around the da Black Burning Temple Crusade? in the halls. We're Quando all nós excited to go estamos take out Illidan and we're praying for warglaives to drop. Nós estávamos Well, Illidan matando had other Illidan, things going on in the background. Like tentando sending pegar os his warglaives. best, most elite O Illidan demon tinha hunters coisas acontecendo on no a fundo, suicide mission. como mandar os seus melhores Demon So we'll Hunters go para uma through experiência, para the uma past. missão. Os The melhores. shattered demonic prison world of Mardum. Então nós seremos mandados para o passado, para uma experiência, Sargeras para o mundo. created when he was a good Titan to hold all of the demons that he captured in the entirety of the universes. Então o que acontece? Os Demon Hunters, na experiência, eles vão ter uma experiência, porque eles vão voltar no passado, na época que o Sargeras ainda era bom, para a prisão onde ele guardava os seus. O Sargeras criou quando ele era um bom titã para prender todos os demônios que ele pegou. E quando ele ficou mal, esse foi o mundo que ele destruiu para criar a Legião Ardente. E nós vamos lá. E nós vamos voltar para o presente. E nós vamos para os passar pelos vaults, os secretos das Warders. E quando isso tudo terminar, nós vamos aprender o que é ser um Demon Hunter e entender a verdadeira significado de sacrifício. E vamos ver como isso é fantástico. E Demon Hunters de metamorfose. E o Tom vai falar um pouco mais sobre isso depois. Mas, guys, isso é o World of Warcraft. E eu disse que essa era a maior invasão da legião que nós enfrentamos. Eu não sei se artefatos do Demon Hunter serão suficientes. Então nós teremos que nos voltar para os grandes caras no céu. Eu estou falando dos titãs. Yeah. Nós vamos procurar pelas ilhas Broken Isles, pelos pilares de criação, que isso são as relíquias dos titãs que foram usadas para forjar o mundo quando eles tinha acabado de ser criado. E apenas com esses artefatos nós vamos poder fechar esse grande portal na tomba dos Sargeras. Agora,
Falando de ajuda, Dalaran e os magos do Kirinto, agora liderados por Hadgar, vão se juntar a nós. Isso quer dizer que Dalaran vai vir para Broken Alliance e vai se transformar na cidade, o hub principal para os players. Mostrem amor por Dalaran, todos nós amamos Dalaran. Agora, eu não posso dizer para onde Jaina foi, mas ela estava muito nervosa quando ela foi embora. Agora vamos falar de algumas zonas, em nenhuma ordem particular. Nossas missões para derrotar a Legião Ardente vai nos levar para Valshará. Antes, o pináculo do druidismo em Azeroth, agora, um esquecido refúgio dos druidas, esquecido na Broken Lands. Aqui é o local que o Malfúrio se transformou no primeiro druida sobre a liderança de cenários. Esse aqui é o lugar que você quer ir se você é fã da lore, da história dos White Elfos. Aqui nós vamos ver Xavius, o elfo noturno, e seu exército. E o que ele está tentando fazer? Ele está tentando soltar os pesadelo esmeralda no nosso mundo. E no meio do caminho nós vamos encontrar demigods como cenários. You should be pretty stoked. Nia's going to show you some awesome stuff there later too. E vamos mostrar coisas legais também. But if we can't fight back Xavius, mas se nós podemos lutar contra Xavius, pillar or no pillar, we can't beat the Legion. Nós não podemos. So what are we going to do? Derrotar a Legião. Legião. Into the Emerald Nightmare, and we're going to dispense some justice. Nós vamos para o Sonho Esmeralda. Tudo numa expansão que os jogadores querem. Enquanto estivermos lá, a couple big glimpses into the Emerald Dream. We've been talking about it for a while, and it's time. All right. Thousands of years ago, in search of their Holy Land, we'll discover the Halls of Valor and Helheim, home to two Titan Keepers that have been warring for thousands of years. We'll also learn of the origins of the Valkyr and the Cavaldir. Nós vamos ver a origem das Valkyrias. Naglfar into the maw of hell. And all the while this is going on, we'll be fighting the Vrykkul's God King. Enquanto isso está acontecendo, nós vamos lutar contra o Deus Rei dos... Ele está falando de Stormheim. Azuna. Oh, beautiful Azuna. So you know when I first talked about what this expansion was built upon, the bones of that ancient Night Elf civilization, nowhere is it better represented than in Azuna. Quando eu falei sobre que essa região era feita sobre os esqueletos da antiga legião da antiga civilização dos elfos, nada representa mais do que Azul. Here we'll discover the ghosts of ancient night elves of the area, a dying breed of the blue dragon flight. Nós vamos encontrar grupo de dragões azuis morrendo. We'll also be racing someone named Queen Ajara and her minions. E nós vamos encontrar uma pessoa chamada Queen Ajara e seus minions. Overall, pretty epic experience. Uma experiência muito épica. Moving on. High Mountain. Continuando. High Mountain. At the highest point of the Broken Isles, we find High Mountain, home to the High Mountain Tauren, the keepers of the relic of Khaz'goroth. Also, the keepers of really badass horns, if you paid attention to that cinematic before us. If you didn't, you got to check it out. Huge elk horns. High Mountain's rough terrain. Rough, tough, it'll kill you. High Mountain é terreno muito alto. Strongest creatures of the Broken Isles live up here. Que muitas criaturas vivem lá em cima.
And we're going to have to kill a lot of Drogbar to save this world. And while we're there, we're going to visit the lair of the Earth Warder, Neltharion, and seek some answers. And hopefully get some answers. E quando nós chegarmos lá, nós vamos lá em cima, eles vão encontrar a casa do Neltharion, a casa do Turno. Nós vamos encontrar algumas respostas. Became Deathwing. Por que ele se tornou Deathwing? He just became dead. E em cada crise, por que ele virou a morte? We don't have him to worry about anymore, but we have other things. While we're up here, we may also run into some other friends. This is a big area. There's big game. There's Enquanto nós estivermos aqui, where he's going to be close by. A lot of Nessingware love. And lastly for today, guys, I'm going to hit on Suramar. E a única coisa que eu quero fazer, at the heart of Suramar, we will discover a new race of elves. E quando nós chegarmos nessa região, Suramar, nós vamos encontrar um novo tipo de elfos. Esses elfos have lived here for the last 10,000 years and flourished from the use or abuse of their incredible magical ability. Unfortunately, they have become pawns of the Burning Legion as well. More bad news, they have the last relic that we need. So what that means is we'll have to kill every single one of them, plus all of the elite Legion guards that guard their city. E, só que esse grupo de elfos, ele está sendo controlado pela Legião, nós vamos ter que lutar contra todos eles. E isso não será fácil. Mais uma coisa antes de terminar. Vou falar sobre uma questão. Que nós teremos milhares delas depois disso. This is a question that we have been asked at every single BlizzCon since the inception of BlizzCon. And I'm happy to announce it here at Gamescom. What about Valeria and Turalion? Ah, Valéria e Turalion. Their time is here. O tempo deles é agora. Thank you. Eles voltaram. All right. Hello, Gamescom. Olá, Gamescom. Thank you, Alex, for that great introduction to the Alex, and the world of Legion. And I want to talk a bit about artifacts and class orders that you saw in the intro video, and then we'll move on to talk about dungeons and raids. Eu quero falar sobre artefatos. Weapons, obviously, but what are they? What's the deal with them? So, as Alex mentioned, the Legion represents the greatest single threat to our world that we've ever faced. A Legião é a grande ameaça ao nosso mundo. E para lutar contra eles, nós precisamos das grandes armas. Armas que nós nunca vimos antes. E aí que artefatos cada especialização terá sua especialização. Dependendo da sua classe ou sua spec, você terá uma especialização. So, well, what are they? How do they fit in? The first thing you're going to do when you begin the Legion experience after the events of the Broken Shore is seek out the artifact for your spec. Chegar no Broken Lodge é procurar o artefato da sua especialização. And that experience is going to vary depending on what class and what spec you play. So, for example, if you're a Retribution Paladin, you'll be returning to the location of the Broken Shore to find and seek out Ashbringer, where it fell in battle and was lost, so that you can take it up and wield it. If you're a Protection Warrior, se você for paladino, você vai procurar o lugar onde caiu Ashbringer. Se você for guerreiro, from the scales of the dragon Neltharion, who later went on to become Deathwing, you is go to. Pô, tá dando mais travadas. Ah. Ice Crown Citadel, find and seek out the shards of the weapon where they lay after the fateful encounter with the Lich King at the end. Se você for DK, você vai fazer a Frostmourne. And you will reforge them into a pair of rune blades that are the ultimate Frost Deathanite weapons. Você vai construir par de rune blades com as shards, com os pedaços da Frostmourne. Caralho! Deeds in the world.
you will also earn artifact power for your weapon. Artifact power is something you will earn through a wide variety of activities, whether completing a major quest line, killing a dungeon boss, outdoor objectives, winning a PvP battleground. É o sistema de evolução que eu tinha falado. Você vai evoluir o seu artefato, que você vai ter que artifact powers para deixá-la mais poderosa. Vai poder customizar a sua arma. What do you do with it? Well, you're going to spend it to unlock traits that empower your weapon and empower your own character. In addition, you can also have a number of visual customizations. Você pode ter customização visual. Ultimately, you control the destiny of your artifact. You customize the path in which you unlock those traits, and you choose your path to greatness. Você escolhe como customizar. Vamos falar um pouco mais sobre o sistema. This is a quick screenshot of the UI for Ashbringer. Now, each artifact has a trait tree like this. It's kind of a grid that is overlaid on the outline of the weapon itself. And as you earn artifact power, you can spend them to unlock these traits. Once you unlock a trait, the adjacent nodes unlock and become things that you can spend a power in, and ultimately you choose what you want to work towards. É um sistema de customização parecido com o sistema de talentos antigo. And at the far ends of the trees are major impactful abilities, such as the one we see on the screen here. This is something that will E no final da trilha você vai escolhendo, você tem uma habilidade que você vai te dar uma grande habilidade. Again, different weapons, different silhouettes of the weapons, and therefore a different outline to the grid, but ultimately the same general concept. Elas têm sistema de talento diferente, mas é o mesmo conceito. As you earn power, spend that power on traits and unlock powers. Some of these are going to be simple damage increases, others are things that transform your rotation, others are new major types of utility. Alguns são tipo de to resurrect themselves in the heat of battle. Alguns são poderes tipo ressuscitar você no meio da batalha. This is something that may have flashed by really quickly in the trailer earlier. As we see in the menu here, this Ashbringer, but then also a number of different variants on Ashbringer. We understand that in a world where many Red Paladins will wield Ashbringer, it's important to really be able to feel unique and like your expression is like your weapon is an expression of the character that you want to play, of the things. E nós queremos que os artefatos sejam uma representação de quem você é no mundo. These different looks to the weapon are things that you will be able to unlock. Esses diferentes visualizações são coisas que você pode destravar. Others by completing specific activities, whether they be raiding or algumas podem ser fazendo raids ou fazendo coisas no mundo como todo. Looks, there's also a large number of color variants. So there's a tremendous total number of combinations for how you can have your artifact look. Então tem várias maneiras de pensar como você quer que seu artefato apareça. That looks like the sword you know and love that you've always seen in Tyrion Fordring's hand. It's the Ashbringer. Then there's sort of an evolved, upgraded version of it that once you reach a certain level of power, uma é muito parecida com aquelas que vocês viram com o Tyrion que vocês estão gostando. E nós demos aos nossos desenvolvedores falar para eles procurarem fazer uma coisa nova, diferente e muito emocionante visual. All of these have the basic silhouette of the weapon we know, but they have a very, very different feel ultimately, and there'll be things for you to work towards and use as an expression of the character you want to play. So I know I've talked a lot about Ashbringer. Let's look at some other weapons. Eu falei muito sobre Ashbringer, vamos ver outras agora. Shailene é o Staff of the Mist. Eu posso ter Ashbringer e o cara quer me dar um staffzinho de... integral to the very legend and the essence of the continent of Pandaria. So here on the far left, we see the base weapon that you'll initially acquire, then an upgraded version of it. But then we've reimagined that staff in the, with the Esse é cajado feito com a essência de Pandaria. Of Pandaria, whether it's Yulan, the Jade Serpent in the center, or Chi-Ji, the Red Crane on the far right, or a Sha-influenced, Sha-corrupted staff, second from the right in between those two. Those are all things to work towards, and again, you can kind of pick the look that you want. Você pode escolher visualmente como você quer. Ashbringer. Ashbringer, você pode ter Ashbringer normal, uma Ashbringer de ferro, uma Ashbringer de fogo, uma Ashbringer corrompida. Obviamente eu quero a Ashbringer normal, porque meu paladino é foda do bem. So yeah, the base Ashbringer, the holy version, and then fiery, shadowy, and lightning.
large variants, but they all have that essence that says this is Ashbringer. Next up, a new one to many people. So Felomelorn. This was actually a spell sword wielded by Mage Kael'thas. Kael'thas used this in his battle against the Lich King at Icecrown Citadel. And the sword was lost there. Essa é a espada do Kel'Thas. By seeking out that blade. Então nós iremos atrás dessa espada. You see the base version on the left. It is, a very blood elf origin. Então a primeira que você vê quando você pegar é muito parecida com uma espada de um elfo, né, Blood Elf. Ou você pode ter uma muito influenciada pelo Titã. The Eagle Spear. So this is something that is new to the lore. It's heavily associated with the High Mountain Tauren. This is basically a fabled weapon of the Tauren tribe. E agora, the Eagle Spear. That you will seek out. You will track down the powerful creature that claimed the life of its last wielder, defeat that creature, and take this for yourself. Então você tem que procurar a pessoa que matou quem usava essa espada pela última vez. Themed after the eagle. Then in the center we have a wolf theme, a serpent, e você tem um tema de serpente, um tema de espada, um tema de serpente, um tema da águia, um tema do urso. This weapon will be something that survival hunters can seek out and claim. Isso é uma arma que os hunters vão ter que procurar. Frost Death Knights. So these are the blades that you will forge from the shattered shards of the greatest Death Knight weapon of all time, Frostmourne. Icebringer e Soul Reaper. Caralho, que foda essas espadas de DK. Now for these weapons, we actually didn't go into such crazy São mais bonitos até agora, os Cavaleiros da Morte. I mean, they're all kind of. São It's a lindas. question of what you like most as Death Knight. Do you like skulls or frost? A primeira, que é a simples, pra mim é a melhor. But they're all different variations on the essence of the fantasy of what being a Death Knight is. And when you think Runeblade, this is what comes to mind. That is what your artifact needs to mean to you. Doomhammer. Doomhammer. Vamos lá, novamente gostei de simples. Eu gosto de simples. This weapon will be claimed by enhancement shamans. Essa será pelos xamãs de aperfeiçoamento. With a pair in your offhand that is made of pure energy, so that you can duel it properly. The base version, of course, the one we know and love, that we've seen through all characters. Pô, eu gostei da segunda. And then various, variants. Tem a versão básica. Version in the center, a fiery one to the right of that. Tem a versão do trovão, a de fogo verde. All the essence e of uma hammer, but different fantasies estranha. Não gostei não. Let's see what's up next. O que é o próximo? So, Feral Druids. Druidas ferais. É uma para cada especialização. And on the far left here, we see a druid with the base initial artifact that just claimed it. He's like a level 100 druid. Fangs of the First Night Saber. Mas não tá aparecendo nada, tem umas fotinhas de uns druidas. Fangs of the First Night Saber. He's been playing for much longer. Has attained a more powerful artifact. On the far right side, we see a druid with spectral Fangs of the Night Saber, and it's totally different look of the weapon. I mean, you can see how awesome the weapon is, right? Oh, right, yeah. I guess you can't really see the weapons on. Você não pode ver a arma no druida. Porque são todas iguais. É porque o druida não mostra. Então vai poder customizar o druida. Olha só o seu druida, ele vai poder virar um druida translúcido. A druid with the base fangs for the First Night Saber. É uma garra, a arma do druida é uma garra que muda a aparência dele. Foda. And more entirely different models that we just couldn't fit on this slide. But there'll be the same number of variants as every other class has. So that's something for, feral druids and guardian druids to look forward to. Oh, and by the way, yeah, on the last slide, that was an updated high-res version of the base cat form, in case you were wondering. Uma versão de upgrade das formas de druida. Okay, so that's some of what artifacts have in store for you. We're going to have a lot more to discuss, in the future, but that should kind of give you the gist of what they're all Olha about. só que legal, o que são as classes hordas? A aliança e a horda estão na garganta do outro. Cada classe vai se unir para lutar contra essa ameaça. E você é o líder, então você vai ser o líder dos guerreiros, você vai ser o líder dos paladinos. Vai focar na identidade da classe. É como se todos os guerreiros, todos os paladinos se unissem para lutar contra in the ways that need to happen to overcome this threat. But instead, it's the classes that actually band together to do that.
Whether it's ancient orders like the Silver Hand at Light's Hope Chapel, Se for, podem ser ordens antigas como a ordem da Mão de Prata. save the world and to do what needs to be done. And of course, they look to you as their leader. Because you are the one who has just retrieved a fabled artifact of incomparable power. You are the wielder of Ashbringer. You are the wielder of Doomhammer. Who else would lead them if not you? Você que está carregando no Hammer, quem poderia ser o líder a não ser você? Which is really a heavy focus on class identity. Nós vamos focar muito na identidade de classe. To feel like a warlock, and for that to feel different than being a paladin, because they're about very different things, even if their goals are the same at the end of the day. Mesmo que seu objetivo seja o mesmo no final do dia, são coisas completamente diferentes. Você terá muitos poderes para. So the order halls represent a base of operations for your class. They're kind of like a private clubhouse that you share with other members of your class. It's a shared space where you'll see other paladins running around or other shamans. It's not A casa das classes será local que você divide com as pessoas da sua classe. The Death Knights are familiar with, the necropolis floating above the Vai ser parecido com a necrópolis, a Arcos, que os decais usam. Imagina um local para cada classe. After claiming your artifact is going to be to found and a primeira coisa que você faz depois de você encontrar o seu artefato vai ser criar esse Town Hall. Vai ser criar essa base da sua classe. Então, os xamãs eles vão ter uma caverna perto do Maelstrom, onde eles vão poder ver todos os... Vai ser onde eles podem ver todos os elementos. O dos bruxos vai ser numa base dos... Vai ser no mundo da Legião, onde eles podem ter contato com todas as coisas malignas. Cada uma terá funções diferenciadas. Available to you, and it's tied to your class identity first and foremost. So in your order hall, you're going to have champions of your class, of your order. Você terá campeões no seu order hall. Whereas in Draenor, menos seguidores, mais importantes. Finalmente, você não vai levantar um exército dessa vez. Pense em Cavaleiros da Tábua Redonda. Mais integração, mais interação. Todos que quiserem se juntar a against the Burning Legion. We can't defeat them through numbers alone. They are infinite. Eles são infinitos, nós não podemos derrotá-los por números. If you're a paladin, or maybe minions if you're a warlock, or apprentices or adepts if you're a mage. These are far fewer in number, but far more important. Eles são menores, mas são mais importantes. Like Lady Liadrin, the Blood Elf Paladin. And they're going to have more customization, but more importantly, more integration with the world. Our idea mas eles terão mais integração no mundo. Is not to have your followers or your champions doing things instead of you, but to have them enabling you to do greater deeds and to go out into the world. Nós queremos que eles deixem você fazer coisas grandes. A lair that you then go to investigate. Or maybe you send them to a zone that then gives you bonuses when you are adventuring in that zone and completing. Você pode mandá-los para uma zona que você vai ter bônus quando você for para aquela zona. With you in terms of the rewards that you're getting and that you're Nós não queremos que eles compitam com você em termos de recompensa. We'll have a lot more to talk about regarding the system in the future, but I just wanted to kind of Nós teremos muita coisa para falar sobre ele no futuro. For how we're thinking about it and how it's different from the garrisons and followers in Draenor. Dungeons and Rides. Agora vamos lá. So, we feel like we've done dungeons a bit of a disservice. Nós achamos que fizemos desserviço às dungeons. At the heart of what makes the MMO experience awesome. Going into a dungeon is going in and cooperating with a small group of your friends to overcome a challenge. And we want to make sure that there are more dungeons in Legion than before, that there is more varied challenges, more replayability,
and more of a long-term reason to keep doing dungeons throughout the expansion. We don't want dungeons to be something that you just do for a month at the start and then forget once you've started to do raids. That said, let's talk specifics. So first up, the Halls of Valor. As Alex mentioned, this is one of the level-up dungeons that is high up in the clouds over Stormheim. This is sort of a look at the dungeon itself. This is sort of, you look at the grand entrance, this is what you see when you first zone in. Ele está falando agora sobre uma das dungeons. The Halls of Valor, very heavily inspired by the Halls of Valor, core Norse Viking fantasy. This is the place where the greatest warriors of the Aqui é o lugar que os grandes guerreiros da Virco vêm por serem os maiores. O que o traz vocês aqui é que, à medida que você vai avançando em Stormheim, você vai procurar um pilar de criação na região para tentar fechar o portal de Sargeras. E você vai encontrar o líder dos Vikings aliado à Legião. E quando você vai entrando pela Legião, todos os seus caminhos vão te levar para essa região para que você possa pegar o pilar da criação do Deus Rei. E nesse local nós vamos aprender muito mais sobre a origem das Valquírias. Não são as Valquírias influenciadas pelos Scourges, como a gente viu em Northunder. São aquelas Valquírias puras que foram protegidas pelas anjos, que são muito parecidos com fantasia, assim como os Vikings mesmo. Próximo, Blackrock Hold. É uma zona de level máximo. Na zona Valshará é a casa ancestral de Lord Heavencrest. E é diferente de qualquer estrutura élfica que você viu. É uma fortaleza militar que foi construída de um pedaço gigantesco único de pedra para ser uma fortaleza impenetrável. Mas uma sombra negra caiu sobre esse local. Isso é uma foto para você ver a entrada principal. Essa aqui é uma entrada, é um hall lateral. Você entra pela parte de baixo e vai lutando pelo lado até você chegar ao alto, até você confrontar o que está ameaçando o castelo. Isso é uma visão do lado de fora do courtyard, do jardim. Isso é uma estrutura élfica, mas não é muito parecido com uma estrutura élfica que vocês já viram antes. O próximo, The Vault of the Wards. Esse é o local que é muito familiar para os Demon Hunters, que vocês vão falar um pouco antes. Aqui é onde Demon Hunters vão acordar. A Warders são aquelas pessoas que ficam invisíveis, que vocês viram na Burning Crusade, que são... E eles prenderam vários Demon Hunters, assim como outros monstros terríveis. E esse aqui é o local que vocês viram. Esse é o local que vocês viram na cinemática no início, onde o Gul'dan encontra o Illidan. Que o Illidan está embaixo do Vault. O que o Gul'dan quer, quais são os seus planos, mas nós não sabemos, mas não é uma coisa boa. E nós vamos começar a investigar quando nós começarmos a procurar Gul'dan e Illidan nesse lugar. Esse daqui é uma visão do alto do Vault. E aqui vocês veem a glaive que eles usam, a característica deles. E um local também com luz mais escuro. Vocês estão vendo várias celas na parede, onde todos os tipos de habitantes foram presos, foram guardados. E é claro, nós teremos mais dungeons. Vou falar rapidamente sobre elas. A primeira, nós teremos uma dungeon em Azuna, onde você tenta impedir as minions de Ajara, que tenta impedi-los de fazer suas missões durante que você vai avançando na região. E nós decidimos que a Ajara seria um bom nome, mas não sei por quem. Depois temos Dark Heart Tricker, que fica em Valshará. Isso fica na base da árvore do mundo. Esse é o coração da corrupção do Nightmare, do pesadelo, que vai tentar
se espalhar pelo mundo se nós não impedimos. Então nós vamos entrar e até um quarto na base, onde nós vamos encontrar a base, o que está corruptando. A próxima é a Neltharion Lair. A cavern where thousands of years ago the Earth Warder, the Black Dragon Neltharion, lived. This was before he became Deathwing, before his o lar do Neltharion. The most massive, the most giant of all the dragons. And the space that he's hollowed out reflects that. Since those times, this has become the center of the Drogbar society. These are the sort of rocky, fierce, brutal warriors of High Mountain. And we need to venture into their capital in order to recover the Pillar of Creation wielded by their chieftain. Helheim. Helheim, well, it's in Stormheim, but it's not precisely in Stormheim. This is kind of the fica em Stormheim, mas não é em Stormheim. É no oposto do... Now, if you like no House of Valor. Like the Grimrail Depot dungeon in Warlords. If you Se você gostou do Grimrail, well, I think you're going to like this one. This is the ghost ship of the damned, and most of the dungeon takes place on this ship, sailing through stormy seas. A dungeon se passa. Quite unlike anything we've ever seen in a dungeon. A dungeon se passa dentro do navio que fica andando. E eles estão muito empolgados com ela. Suramar City. This is the city of night, where the Nightborn rule from their palace. But the city itself contains both catacombs beneath Agora, and noble Suramar City é a grande cidade, uma das grandes cidades do Elfos Noturnos. To, uncover the ties to the Legion and the ultimate plan that is unfolding here. And, well, Violet Hold. So Violet Hold, of course, is coming with us to the Broken Isles, and that means Violet Hold is coming with it. Now, it turns Como Dalaran está vindo com os outros, quer dizer que Violet Hold também está vindo conosco. That we never uncovered the first time we were here. And bringing the city in proximity Trazer a to the Tomb of Sargeras, prisão perto do Tomb of Sargeras, it awakens new secrets, new powers, new mysteries in this prison. Ela acaba abrindo novos poderes, novas ameaças. And we're going to learn a lot more about the origins of Dalaran. E nós aprenderemos muito mais sobre a origem de Dalaran. And actually the origins of the world itself. E a origem do mundo. Raids. Raids. For raids, we're actually pretty happy with how the overall structure in Warlords of Draenor played out. Nós ficamos muito felizes com a estrutura das raids funcionarem em Warlords of Draenor. That opened up a few weeks after the release of the expansion, and then sometime after that, Blackrock Foundry with 10 bosses. So we're keeping that overall structure. We think that's a good amount of raid content, manter essa estrutura what we're aiming como for, foi. And that's what we want to deliver in Legion. So the first raid, this is going to be the Emerald Nightmare itself. We have heard a primeira raid é o Emerald Dream, só que chamado Emerald Nightmare. 7 bosses para lutar contra os Chávios. And you just wanted to go through those portals to see what was on the other side, right? Well, now you get to. The Emerald Dream was O Emerald Dream created by the Titans as a blueprint for Azeroth itself. It was the perfect, untarnished, unspoiled version of our world. Mundo foi criado pelos Titãs para ser uma versão não corrompida, uma versão linda. But something has gone horribly wrong. We're initially actually going to climb up into the tree itself and actually cross through the barrier that separates our reality. Nós vamos subir a árvore para chegar na realidade que separa Emerald Dream e nossa religião, e nosso mundo. E nesse último conflito nós vamos acabar com a... Our next raid, Suramar Palace. So this is the palace in the city of Suramar. Acabar com a Grand Magistrix, who has brokered this dark deal with the Legion, looks over everything and runs the city. The Legion has come here for a dark purpose, and they have used and corrupted one of the Titan pillars of creation to shape their society, to create this Nightwell, a conduit of dark energy that is the center of Suramar's power. So this is a 10-boss raid, very traditional, somewhat reminiscent of Black Temple in terms of its layout and structure. You begin in an underground catacomb, essentially a back entry because you can't go through the front gate. Você vai entrar por trás e vai lutar contra a Gul'dan. Royal quarters, and eventually to the heart of the Nightwell itself.
we will confront both the Grand Magistrix and Gul'dan, who has come here as an ambassador of the Legion. Que veio aqui como embaixador da for a Legião. long time. Nós estamos perseguindo o Gul'dan há muito tempo. When we made that fateful mistake of clicking on him and setting him free to begin our Warlord's experience. Desde que nós fizemos aquele erro de apertar e salvá-lo. Not going to be able to run after this. Gul'dan is the ultimate boss of Suramar Palace Raid. Gul'dan é o boss final de Suramar Palace. Now, I just wanted to show you a concept. Vai mostrar conceito. What the palace itself is going to look like. And now I know if you really love orcs and spikes and fire and fel, this might disappoint you. I know you might have been hoping for yet another raid since you heard Acho que vocês estão esperando que tiveram novos orcs, mas nós vamos desapontar. This is the Royal Elven City, the Palace of Suramar. They are an elevated, elegant, magical race, magical civilization, and their architecture reflects that. So this is going to be a very different type of look for a raid than we've seen in the recent past. É bem diferente do que a gente viu no passado. I can't wait to have you explore it. Can't wait until you can see it for yourselves. So without further ado, let's hear more about the thing you all want to hear about. Então vamos falar sobre a coisa and he'll tell you all about the Demon Hunter. Que vocês querem saber. Demon Hunters. All right, the Demon Hunter. Dämonenjäger. Yeah? Let's talk first about character creation. Obviously, character creation is a huge part of criação de personagem. And really getting into it, getting a sense for what the character is. So we have a slew of different options for you that are really unique to the Demon Hunter. Nós temos algumas opções que são bem únicas do Demon Hunter. Properly, expressing the class. Para expressar como é a classe. So here's a lineup of a variety of different options that we'll have for you. Agora, opções que vocês podem ver. Features that first jumps out and grabs your eyes is the horns. Você pode customizar a sua classe. Number of different horn styles, horn types, horn sizes. Tem diferentes tipos. O Demon Hunter então vai ser clássico como uma classe e uma raça, pelo que eu estou entendendo. Só pode ser elfo, elfo noturno ou elfo sangrento. Demon Hunter class-specific armor really kind of exposes those muscles, so you can show off your awesome tats. Você pode mostrar, ele tem uma armadura especial para você mostrar suas tatuagens e seus músculos. A variação dos skins. É isso que eu estou entendendo. O Demon Hunter é uma classe raça. Que foda. So, taking a look at all that and really kind of getting a sense for what that is, let's look at what that looks like on the actual character creation screen. Vamos ver como é que isso parece na criação do personagem. Um vídeo. Tá bem definido, hein? Tá muito bem feito. Essas armas aí estão meio toscas. O Warglaive, ele tá segurando o Warglaive. Oh, a forma de demônio. Que isso? Que bicho é esse? O que é aquilo que ele mostrou no final? Alright, so right at the end there, you got to get a little glimpse into what it looks like to be a metamorphosized Demon Hunter. Aí ele mostrou tipo de Demon Hunter metamorfo. Let's explore more what the entire Demon Hunter experience is. Vamos falar o que é a experiência de ser o Demon Hunter. The video is a hero class. O Demon Hunter, como você viu, é uma classe Então ele tem uma experiência inicial tipo a do Cavaleiro da Morte. Ele já começa no level muito alto. Você não precisa ir para conteúdo antigo para fazer isso. Demon Hunter first comes into our storyline after having been awoken in the Vault of the Wardens. O Demon Hunter entra na nossa história depois de ser acordado no Vault. Have thrown the switch to awaken the Demon Hunters, desperate for their help, because when you're going to fight the Legion, Demon Hunters might come in handy. Quando você lutar contra a Legião, os Demon Hunters vão ser muito bons. You'll actually get to take part in the events that take place 10 years back in time at the Black Temple, when you, as a member of the Illidari, are sent off by Illidan on a crucial mission to the world of Mardoon. And so you get to see that little world of Mardoon right here. Take a look at a video that shows that. Mas para ser um Demon Hunter, você vai voltar no tempo para Mardoon. Você vai voltar no tempo quando o Illidan mandou a gente pro passado.
Ele manda a gente pro passado, pro mundo da Legião. Ele dá. So that's a little glimpse. Isso é apenas uma... What our world would look like, Azeroth, if we Como o nosso mundo pareceria se nós não pararmos a invasão da Legião. Alright, so next up we want to talk a little bit about specs and skills. Vamos falar sobre habilidades So e the Demon skills. Hunter obviously is going to have specs like other classes will. And those specs Ele vai we're ter going to be talking especialização como about outras classes. Havoc and Vengeance. Havoc is the DPS spec. Vengeance Ele tem being a duas tank especializações, Havoc e spec. So for Vengeance. the Demon Hunters, we're actually going to be doing 2 specs. The Ele só reason for terá that duas is especializações. we thought about, Demon Hunters and what they might be and what the fantasy of a Demon Hunter is. Clearly, DPS comes to mind. I mean, we would be remiss if we didn't include DPS. So that's kind of an automatic. We also thought it'd be really cool because metamorphosis is a big part of being a Demon Hunter, and we have these awesome metamorphosized forms that'd be great to be a tank. That could be a really fun experience that makes sense with being a Demon Hunter also. Demon Hunter healer though? Yeah, not so much. A little bit weird for us, so we felt like that was kind of out of the picture of the class. So instead, we wanted to concentrate the coolness and really Eles focus falaram que ficou meio on estranho one criar um Demon melee Hunter, spec, one DPS, and one tanking spec. Fazer duas especializações de DPS, então eles fizeram uma especialização de DPS e uma especialização de tanque. So here's a couple of different abilities that are unique to Demon Hunters. Of course. Algumas habilidades que são únicas para o Demon Hunter. Where you can rush forward, dealing a bunch of damage to anybody in your path. Generates fury, also demonic fury. That's your resource. Tá falando que Fell Rush, Chaos Strike, Chaos Nova, I-Beam, Spectral Sight, Vengeful Retreat são as habilidades do Demon also Hunter. has an interesting characteristic of having multiple charges. So you can charge multiple times in battle. Você pode dar charge muitas vezes, várias vezes durante a luta. Fury Spender to do a bunch of damage, everybody in front of you. Chaos Nova that does area effect damage and also stuns people in a radius. Dá dano em área e You can also use a ranged ability called I-Beam. tontei as pessoas. Use those cool little eyewear that you have to focus those beams. Zap a bunch of enemies at range. Spectral Sight, that's something that's very unique to Demon Hunters, and it's really kind of a defining trait of Demon Hunters. The ability there is when you turn on Spectral Sight, and that's kind of part of why you pulled your eyes out to be a Demon Hunter, is that it gives you the ability to see through walls, so you can see your Spectral Sight é uma habilidade que só o Demon Hunter tem, que ele consegue ver através da parede, ver o invisível e ver o stealth. Ah, pra PVP! Ah, PVP! But of course, if a Demon Hunter is going to retreat, he's going to do it vengefully. So first, we've got a couple little videos to show you what some of these abilities look like. Eu tenho alguns First vídeos one mostrando is as habilidades. Spell Rush, just very simple, kind of dash forward. So let's look at that. There you go. Used multiple times in succession, right away. Boom, boom. Wants to travel, wants to go through and deal damage. Next up, we have the I-Beam ability. Give you a little sense of what that looks like. I-Beam, duas pancadas. And then finally, we have an ability that's also unique to Demon Hunters to talk about. Uma habilidade que é específica dos Demon That Hunter. ability is something that we call double jump. Double Jump. So, as a Demon Hunter, you're actually going to be able to jump, and then as you're in the air, jump again. Enquanto Demon Hunter você pode pular duas vezes. Você pula uma vez e quando estiver no ar você pula de novo. And, it's really cool and handy to be able to get over obstacles that no Acho que esse jogo só vai ter Demon Hunter. Eu tô com essa impressão que só vai ter Demon Hunter, mas tudo bem. Pegaram isso de Wildstar, hein? Pegaram isso de Wildstar feio. So next up we have a little video that has a couple of these different combat abilities mixed together to give you a little bit more of a sense of what Demon Hunter combat looks and feels like. Alguns vídeos mostrando a habilidade de Demon Hunter pra ver como é que são as habilidades. Caralho, que foda. Ele tem o raio do super-homem. Ele joga o raio do super-homem com os olhos.
All right, so hopefully you guys are excited to play Demon Hunters as we are. Eu espero que vocês estejam empolgados para jogar com Demon Hunter como nós estamos. It's going to be a lot of fun. Será muito divertido, Next concordo. up, I want to talk about the new PvP honor system. Agora eu quero falar sobre o sistema de PVP. O pessoal tá reclamando de PVP, ó. PVP aí pra galera. Calling this version 3. And so, to set a little bit of context for that, I want to talk a little bit about the evolution of the honor system over time. Eu quero falar sobre a evolução do sistema de honra durante o tempo, né, antes de falar. Look back to version 1. So, I had the great honor and opportunity to Eu tive a grande honra do a lot of the design work on the original honor system. And you know, at the time when we first launched it, early in World of Warcraft's lifetime, it was really intended to be something that gave players that wanted PvP something to get excited about and be able to progress in. But it had a couple of critical flaws that led to it being phased out in Burning Crusade. I don't know how many of you played back in the day. The original. Quantas pessoas vocês jogaram na época? But and it was pretty cool for a while. And that's Foi muito bom durante o tempo o sistema de honra, né? You did battlegrounds, captured objectives, that sort of thing. You would gain honor. And at the end of the week, we would tally up all the honor that each player got. And then we would rank them based on how much honor they got compared to each other, which is fine and dandy in theory. The problem O sistema antigo era muito bom na teoria, mas are willing to spend an incredible amount of time. O problema é que você tinha que gastar muito tempo, making it impossible for a lot of people to keep up. O que deixava que fosse impossível para que muitas pessoas conseguissem. Having their guildmates log in their characters so they could be the #1 honor character that week. Literally 24 hours a day, 7 days a week, that character had to be in. Então você tinha que pedir para seus amigos logarem para que você fosse conseguir jogar, conseguir os rankings. They started losing their ranks. So that was a little bit too brutal. Então era muito brutal. We moved to a system that na Burning Crusade nós movemos para um sistema que era mais o sistema de honra 2.0, que era um sistema de pontos. Honor from battleground objectives, etc. And you get currency. You then buy stuff with it, buy PvP gear. It introduced the concept of PvP gear. Introduziu o conceito de gear PvP. One little tuning point for PvP meant that we could do set bonuses. It would alter your character a little bit, but ultimately it was still essentially the same character that you're playing in PvE. Mas você conseguia manter o mesmo personagem que você jogava no PvE, no PvP. We feel like it's really time to update it and address. E nós achávamos que era hora de fazer um update, acabou minha we've gotten a lot of feedback that gear has way too much to do with PvP. E nós tivemos muito feedback que a gear era muito importante no PvP. For example, if you look at a character here on the left, you're going to see a character that has the introductory honor gear, and their base item level in this case is only 620. You have a character on the right that has the. E ele está mostrando exemplo que um jogador que acabou de começar no PvP tem guia 620, um jogador que está no máximo tem level 700. Both of them getting scaled up for PvP. Almost twice as powerful as the other player. É o dobro de poder. E não parecia legal para o PvP isso. Huge of a power disparity. So we felt like we needed a new system that addresses that. E nós achávamos que precisávamos de um novo sistema que melhorasse isso. It plays almost no role in terms of how powerful you are. So that brings us to Honor System version 3. Isso leva ao sistema de honra. Warcraft Legion goes on forever. I'm sure we'll Sistema never do 3. version 4. That would be ridiculous. So here's a look at what that is. And essentially what that is a PvP talent system. É um sistema de talentos de PvP. À medida que você ganha honra, você progride. À medida que você progride nesse rank, você ganha talentos e perks. These PvP talents are designed completely for PvP. They give us the opportunity that our PvP team has actually been asking for me for a long time to be able to balance PvP more independently of PvE. Isso é uma maneira de ter de equilibrar o PvP, balancear o PvP, pensando balancear as classes pensando só no PvP. Starting actually top to bottom. So you can very quickly get up to the maximum power that your character can possibly have in terms of just sheer number of abilities and effects. And
passives, etc. And as you progress through that tree, you'll then go on and start unlocking the next row. And that gives you some more options to play with on your character. You might, prefer mind quickness, versus, the train of thought talent, for example. And then finally, you unlock it all. E no final você descobre todos. And so, really that brings us to this idea that we want to take a look at what some of these, PvP talents could be. Some examples here. Obviously, only a few examples, and obviously there's going to be a lot of balancing and tuning and tweaking of these PvP talents as we go through the beta process and all that. So some of these may change significantly, but here are some of the core ideas. For example, this first one, the Abolish Magic talent. We envision that as being a talent for the Discipline Priest, because we think that the Discipline Priest, in order to restore some of the distinction to all the different PvP specs in the game, all the different specs in the game in general, we feel like the thing that Então ele está falando de alguns tipos desses talentos exclusivos de PvP. Abolish Magic dispela todas as magias, a cada 2 segundos por 6 segundos. Tira a Dispel Magic. Adaptação. Quando você está afetado por Stun, Root ou Silence, você fica imune por 3 segundos. Só pode acontecer uma vez a cada 90 segundos. Blood and Soul. Bloodlust tem um cooldown de 45 segundos, mas só afeta você e o seu amigo. Iniciação é passiva. Aumenta a sua chance de crítico by 30%. Se o inimigo tiver com mais de 80% de vida. So it gives you a different spin on an ability that you already have. Another different example would be initiation. This is one that really helps you open up on characters that have, max XP. I mean, not XP, but HP. They're at full health, so it gives you a boost your crit chance when you first start up on them. We have Mind Quickness, a basic passive, increasing your haste. That gives us kind of a tuning knob for Mind Quickness aumenta em 15% o seu aceleração. Necrotic Strike voltou! É um ataque que dá 100% de dano em arma e absorve 5.000 do próximo cura no inimigo. Então é um sistema, é uma trilha de talentos específica de PvP. Aquilo que os jogadores pediam há anos, finalmente eles colocaram. And in a world where that's just going to jumble up a lot of people's action bars, it feels a lot better to have that kind of thing in a PvP talent system where those talents that really make sense for PvP can be preserved and have that role in the game and really feel like they're focused and we know exactly what they're for. So that brings us to the next concept, which is prestige. O próximo conceito é o prestígio, que você já viu em outros jogos. And the concept here is that if you want to, you can essentially reset your honor level and go through it again. And the reason to do this would be for cosmetic rewards entirely. So if you're the type of person that just wants to be... O que acontece? Quando você chega no level de prestígio, você pode reiniciá-lo. Para que isso? É para customização. Honor level 50, you're done, call it a day, have fun, kill a bunch of enemies, upgrade your gear slightly, and have a good time. But if you're the kind of person that really likes the prestige type of rewards, the cosmetic things, isso é para quem gosta de customização, prestígio é para você. Warning dialogue that'll set you back to level 1 of honor rank, and then you go on your way to earning some cosmetic stuff. Então o que acontece? Você chega no level máximo de prestígio, você pode reiniciar, voltar para o level 1, aí você vai ganhar um bônus cosmético. Vai ganhar um badge, um símbolo. Por isso você pode ter mounts únicas. A única maneira de conseguir é através do processo de prestígio. E um dos itens mais maneiros de prestígio que você pode conseguir são artefatos únicos de PvP. Se você quiser pegar esse visual específico de PvP, de artefato, a única maneira de você conseguir é através do PvP. Isso vai mostrar a pessoa que tem muita honra no PvP. Vamos dar uma olhada em mais alguns. Muitos desses visuais específicos são exclusivos de PvP. Eles são muito sombrios e cheios de sombras. Isso resume tudo que nós estamos falando da versão 3 de PvP.
E é muito excitante para nós, porque é a maior mudança de PVP que nós fizemos em muito tempo. Com isso, nós concluímos nossa apresentação, explicando um pouco mais sobre o conteúdo da expansão. Eu tenho que agradecer a todos. Teve muita coisa para vocês digerirem, mas eu tenho que agradecer muito vocês por terem vindo aqui nos ver. Eu amo o Gamescom. E a todos que estão vendo a live stream, todo mundo. Ou se você está vendo em qualquer lugar, muito obrigado também. Também, nós teremos outra live stream em sábado, onde nós vamos responder várias perguntas. Teremos muitas perguntas da comunidade nos próximos dias e nós vamos manter nossos ouvidos abertos para ver as perguntas e vamos responder o que nós podemos no domingo. E, finalmente, espero ver todos vocês no beta no final do ano. Muito obrigado. Thank you so much. Muito obrigado, Tom, Alex e Corey. Vocês falaram sobre muitas novidades da expansão. Eu estou com mais hype do que antes. Muito obrigado por falar todos os detalhes. E temos muita coisa para ver. Muito obrigado por vocês virem. Eles estarão no live stream. E todos os dias nós teremos pessoas aqui, convidadas aqui na BlizzCon. Não, Gamescom, desculpa. Muito obrigado por estar vendo na stream. Eu espero ver vocês amanhã. Thank you, muito obrigado. E o Illidan tá voltando, galera. O Illidan voltou. Demon Hunter. Precisa falar mais alguma coisa? The ride is here. Illidan is back, baby. You are not prepared. Codex, comentários na segunda parte.